É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama e eu quero ouvir a sua voz. Olá a todos que nos acompanham, eu sou o seminarista Gustavo, seminarista da Arquidiocese de Maringá, e estou na etapa da configuração, na teologia. E hoje eu vim falar para vocês de uma experiência missionária que eu tive em minha vida. A missão Kairos, que foi na Ilha do Marajó. A missão Kairos ela é organizada pelo Regional Sul 4 do Comise. E eles convidaram, entre o ano 2018 e 2019, os seminaristas do Paraná para participar dessa missão. Então, aqui do Paraná, nós fomos em 4 seminaristas. 2 da Arquidiocese de Maringá, 1 de Apucarana e 2 de Campo Mourão. E nós fomos para ficar, em média, 1 mês. Nós fomos com a cara e com a coragem. Nós não sabíamos como seria, nós nem imaginávamos, mas nós tínhamos uma certeza de ir para aprender, de ir para aprender com aquele povo que nós iríamos visitar. Nós saímos de Maringá em direção a Macapá. Chegando em Macapá, nós ficamos em média 2 dias em Macapá, em algumas famílias. Tivemos algumas atividades lá em Macapá, visitamos alguns lugares, para depois nós irmos para a ilha do Marajó. E nós iríamos não por estrada, mas sim pelo rio, e pelo famoso Rio Amazonas, que você olha assim, parece que não tem fim, parece que é um mar, de tão imenso que é. E no Rio Amazonas, nós pegamos lá em Macapá, um barco até a cidade de Chaves, que é a paróquia Santo Antônio, que nós fomos. De Macapá até a cidade de Chaves, é mais ou menos 9 horas de barco. Então já foi uma experiência incrível para nós. Porque quando nós entramos no barco, nós nos deparamos com apenas um barco grande, sem nenhum tipo de assento, apenas com vários ferros colocados ao lado, né? E esses ferros eram justamente para colocarmos as redes. Então, nós fomos essas 9 horas até Chaves na rede. Então, você olhava para o barco, eram várias redes, uma ao lado da outra até o final. Então, já começou assim, sendo algo bem diferente, algo bem marcante para nós. Chegando em Chaves, nós iríamos ainda para outra ilha. Em Chaves era apenas a cidade. E na ilha que nós íamos, em média, tinha uma missa por ano. Para vocês verem como que a presença do padre é muito difícil. Porque tem ilhas que ele demora 36 horas para chegar. Então, nós chegamos em Chaves, ficamos lá mais uns 2, 3 dias até nos organizarmos e irmos para as ilhas mais distantes. Em Chaves ainda tinha energia, em Chaves ainda, assim, mesmo sendo um pouco precário, um pouco diferente, mas tinha uma certa facilidade, né? De Chaves, nós ficamos em média uns 2, 3 dias, nós fomos para as ilhas. Nós nos organizamos com vários seminaristas leigos que estavam participando dessa missão e fomos divididos por diferentes comunidades. Eu, mais os seminaristas de Maringá, de Campo Mourão e de Apucarana, os do Paraná, ficamos na comunidade São Benedito. Então nós saímos de Chaves com um barco até São Benedito, comunidade São Benedito, que dá em média de 3 horas até Chaves, né? E chegando lá, nós ficamos na casa de uma família que se chama, um casal, que é a Tatá e o Dego. Nós ficamos lá nesse tempo todo para realizar as visitas, as nossas atividades. E o que mais me impressionou que foi quando nós chegamos em várias pessoas, nós chegamos em média a umas 10 pessoas, porque ali foi uma parada para depois eles continuarem para ir para as comunidades seguintes. E o que me impressionou assim foi que quando nós chegamos, nós fomos almoçar com eles e nós chegamos para comer, nós apenas vimos uma panelinha bem pequena assim de arroz, uma mortadela ali frita e mais nada, assim, né? Não tinha praticamente mais nada. E nós estávamos em 10 pessoas. Então ali eu já comecei a sentir que realmente era uma missão que eu ia aprender muito, que eu ia realmente crescer muito com aquilo. As casas que nós ficamos não é igual às casas que nós conhecemos, com quartos, salas, cozinhas, né? São casas de um cômodo só. E nesse cômodo só tem ali um lugar para você lavar alguma louça, o banheiro, raras as casas que tem, né? Às vezes a maioria é mitório, você vai ao fundo e faz suas necessidades ao fundo. E também não tem cama, sempre dormindo em rede e tudo mais. As casas também são feitas de um
uma certa altura do chão, de 2 metros, 1,5 metros, porque todos os dias o rio cresce, o rio Amazonas sobe e desce. Só que essa subida e descida é muito grande. Às vezes quando nós chegamos de manhã, o rio estava bem alto assim. Só que daí no outro dia, quando nós fomos ver esse rio, ele estava tão baixo que formou uma certa praia, de tão baixo que estava. Então para mim já foi impressionante, porque eu nunca tinha visto aquilo. E a experiência lá foi incrível, a fé das pessoas, a simplicidade das pessoas, o modo de vida das pessoas, era algo que eu não percebia uma visão de luxo, uma visão de querer conquistar, de querer ganhar dinheiro. Eles simplesmente estão lá para viver. Eles deixavam bem claro que estavam para viver, estavam querendo viver, casar, ter seus filhos e tudo mais. O sonho deles é terem a casa, e para terem a casa eles mesmos constroem a casa, ter um barco, né, para conseguir se locomover, e os mais ousados ainda sonham em ter um gerador, que é um gerador de energia que funciona a óleo diesel. Lá na casa onde nós ficamos, esse gerador funcionava à noite, bem pouquinho assim, né? Então dava para talvez carregar alguma coisinha, um celular, deixar um pouquinho as coisas ligadas na tomada, mas era bem pouco, porque também o combustível era caro e o motor consumia muito, né? Então não era muito bom para eles. Mas assim, nós visitamos todas as casas, nós tivemos experiências incríveis, nós tivemos a realidade que eles têm. Por um certo período, nós realmente estávamos como moradores de lá. Comia o que eles comiam, viviam o que eles viviam, escutava as histórias deles. Então nós nos colocamos ao lugar daquelas pessoas. Eu confesso que eu mais aprendi do que eu ensinei. Eles têm uma lição de vida muito bonita, eles têm uma simplicidade muito bonita que nos conquista. E essa conquista, ela nos ajuda em todos os sentidos da nossa vida, em todas as atividades, tudo aquilo que nós vamos fazer, se nós colocarmos a simplicidade, nós vamos perceber que é algo que realmente dá para ser feito. Então, nessa lição que nós tivemos lá, na Ilha do Marajó, eu pude perceber que Deus está presente nos mais diversos meios, nas mais diversas pessoas e nos lugares mais distantes. Só que, infelizmente, às vezes falta pessoas para levar as palavras de Deus, para levar o corpo de Cristo e para levar, acima de tudo, aquele amor que Cristo deixou para nós. Então, a missão de um seminarista, a missão de um leigo, a missão de qualquer um batizado é justamente levar essas palavras, levar a palavra de Deus. Então, a missão nos ajuda a crescer. E crescendo, nós conseguimos despertar um pouquinho esse ardor missionário em nós e percebermos que levar a palavra de Deus é o mais essencial. De estar com aqueles que necessitam, de escutar, de aprender, de ensinar, é aquilo que realmente nos move. Então, que essas missões sempre possam fazer parte de nossa vida. E se você ainda não teve uma experiência missionária ou ficou curioso para saber como seria uma missão, todos nós somos chamados a ser missionários. Então, fica o convite para todos os batizados. Não é só seminarista que pode sair em missão, não é só padre, só religioso, mas sim todos os batizados. Somos batizados e enviados. Então fica o convite para nós também nos colocarmos a serviço de Deus, a serviço do outro. Peço que nós continuemos rezando pelas missões, pelas vocações, e que Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, possa suscitar no coração dos batizados esse espírito missionário e atender aquele pedido que Cristo fez. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e um abraço. É missão de todos nós, Deus chama e eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama e eu quero ouvir a sua voz.